Vamos falar então hoje sobre vibrações sobre estação harmônica, resposta de um sistema não amortecido. Primeiro passo, então, o que é uma vibração forçada? Né? Vibração forçada, então, é aquela que sempre que a energia externa é fornecida ao sistema durante a vibração. Né? Energia externa pode ser fornecida através de uma força aplicada ou de uma estação de deslocamento imposta. A força aplicada, ou estação, ela pode ser harmônica, não harmônica, harmônica, mas não harmônica, mas periódica, não periódica ou aleatória. Né? Nesse caso, a gente vai trabalhar inicialmente agora com uma vibração forçada, com uma excitação harmônica, né? Aí a resposta de um sistema a uma excitação harmônica é chamada resposta harmônica. Aqui então exemplos de forças que a gente pode encontrar, né? Então F de T igual a F0 Euler elevado na I vezes ômega t mais φ, f de t igual a f0 cosseno de ômega t mais φ, ou f de t igual a f0 vezes o seno de ômega t mais φ. Tá? Aonde f0 é a amplitude, ômega é a frequência angular e φ é o ângulo de fase da excitação harmônica. Aqui, só para a gente ter, então, aqui seria uma excitação harmônica. Aqui, então, nossa frequência, que é baseado, então, no tempo entre um ciclo completo, tá? E o nosso φ, que é o deslocamento imposto em radianos à nossa onda. Né? Se eu não tivesse esse φ, essa onda iniciaria aqui no meu zero, certo? Aí a gente, então, começa a pensar na nossa resposta de um sistema não amortecido à força harmônica. Então, se a gente considerar a nossa força como sendo F0 cosseno de ômega t, ela agindo numa massa, então, como nós temos um sistema massa-mola, então quando ela age numa massa M, um sistema não amortecido, a equação do movimento, então, vai ser parecida com a do sistema livre, né? Só que agora com a inserção da minha força. Então, vai ser que a massa vezes a aceleração, mais a constante K, vezes o deslocamento, igual a F0 vezes o cosseno de ômega t. Tá? Essa equação é uma equação não homogênea, certo? Então, para que a gente possa resolver, encontrar uma solução para x de t, a gente precisa, então, encontrar duas soluções. Uma solução homogênea, que é a solução quando o nosso sistema da nossa vibração livre, né? E a solução particular, então, é a solução em regime permanente, que a gente chama. Então, seriam as duas soluções, certo? A solução homogênea, como eu falei, ela é semelhante à de vibração livre, ou seja, vai ser uma constante C1 vezes o cosseno de ômega nt mais C2 vezes o cosseno de ômega nt. Tá? A solução particular, ela vai ser harmônica, tá? E possui a mesma frequência ômega, que a força excitadora. Então, assim, a gente admite uma solução para ela, xp de t igual a x vezes o cosseno de ômega t. Esse x maiúsculo é a nossa chamada constante de amplitude, ou seja, ela vai denotar a nossa máxima amplitude da solução particular xp de t. Tá? Se a gente pegar e substituir a solução na equação do movimento e resolver para x, a gente tem o seguinte, que a minha amplitude x, minha amplitude máxima x, vai ser F0, K, menos a massa vezes a frequência angular ao quadrado, certo? Se a gente dividir todo esse termo, toda essa equação por K, a gente tem que o seguinte, que o nosso x agora vai ser a deflexão estática, dividido por 1 menos a frequência ômega dividido pela frequência ômega n ao quadrado. Então, tudo isso elevado ao quadrado, certo? Lembrando que a nossa deflexão estática, ela é F0 sobre K. Tá? Então, a gente tem aqui essa condição para x. Tá?
Então, se a gente substituir o x, fizer a soma de x e t da solução homogênea mais a solução particular e substituir x, a amplitude x, a gente tem então agora a nossa x e t, que vai ser C1 cosseno de ômega nt mais C2 seno de ômega nt mais F0 sobre K menos a massa vezes ômega ao quadrado vezes o cosseno de ômega t. Tá? C1 vai ser x0 menos F0 dividido por K menos a massa vezes ômega ao quadrado, e C2, a velocidade inicial, dividido pela minha frequência natural. Substituindo todos os termos, então a nossa equação agora vai ser, então, x de t vai ser igual a x0, então o nosso deslocamento inicial, menos a força, a amplitude da nossa força excitadora, dividido pela constante k, menos a massa, vezes a frequência da nossa força excitadora ao quadrado, vezes o cosseno da nossa frequência natural vezes o tempo, mais a velocidade inicial sobre a frequência natural, vezes o seno da frequência natural vezes o tempo, mais F0. Então, a amplitude da nossa força excitadora dividido pela constante K, menos a massa, vezes a frequência da nossa força excitadora ao quadrado, vezes o cosseno da nossa força excitadora, da frequência da nossa força excitadora, vezes T. A constante x, então, ela denota a nossa máxima amplitude de x de t. Tá? Ela é chamada nossa amplitude dinâmica. Nós podemos expressar ela também como sendo x sobre a deflexão estática. Então, x sobre a nossa deflexão estática vai ser igual a 1, dividido por 1 menos a razão entre a frequência da força excitadora sobre a frequência natural elevado ao quadrado. Tá? Então, x sobre a deflexão estática representa a razão entre a nossa amplitude dinâmica e a amplitude estática. É denominado, então, fator de ampliação, fator de amplificação ou coeficiente de amplitude. Como nós vimos ali, nós tínhamos na relação entre x e a deflexão estática, ou entre a nossa amplitude dinâmica sobre a nossa amplitude estática, nós tínhamos o termo ômega sobre ômega n ao quadrado no denominador, né? Esse termo é chamado de razão entre a frequência e a frequência natural do sistema, ou chamada razão de frequências, tá? Dependendo do valor da razão de frequências, a gente pode ter 3 tipos de resposta para o nosso sistema não amortecido. São elas, então. Aqui está o gráfico feito para essa questão, né? Para essa condição. Caso 1, então, caso o nosso R esteja entre 0 e 1, observe que nós vamos começar com a amplitude 1, a razão entre as amplitudes x e entre a amplitude estática e a amplitude dinâmica, igual a 1. Conforme a minha razão vai se aproximando de 1, essa amplitude, ou seja, o valor dessa razão vai subindo, certo? Ou seja, ela vai ir ao infinito quando for a 1, né? Então, esse é o nosso caso 1. O caso 2, então, é quando ela passa do 1, então a nossa razão passou do 1, e a amplitude vem de um negativo e começa a diminuir, certo? Começa a diminuir. E vai tender a 0 conforme for aumentando a nossa razão entre as frequências, né? Então, o que podemos dizer é que a amplitude x vai tender a 0 conforme for maior a nossa relação entre as amplitudes, entre a razão entre as frequências, tá? O nosso caso 3, então, é quando o E, então a razão entre as frequências, é igual a 1, que é esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o chamado ponto de ressonância do nosso sistema, ou seja, é um ponto em que eu tenho que a nossa amplitude ela vai subir com o tempo indefinidamente, certo? Ela vai subindo até se tornar um ponto crítico. Se for uma máquina, ela vai continuar subindo a amplitude de vibração até que a máquina quebre, né? Que a gente tem um problema na máquina, tá? Agora nós vamos dar uma olhada em cada um desses casos e como eles se comportam, né? Quando o R é maior que 0 e menor que 1, então no nosso caso 1,
o denominador da nossa equação do fator de amplificação, ele vai ser positivo, né? E a nossa solução particular continua sendo x cosseno de ômega t, tá? O que tem de importante em relação para a gente dar uma olhada nesse caso? É que a fase da resposta e a força e a resposta vão estar em fase, tá? Isso é a nossa informação importante nesse caso. No segundo caso, então, agora o R é maior que 1, então o denominador agora do nosso fator de amplificação tem que mudar, porque se eu tivesse ele como estava, eu teria um negativo aqui. O que a gente muda aqui? A gente coloca o negativo agora na solução particular para indicar que ele não está em fase com a força excitadora, certo? Então, nesse caso, a gente consegue observar aqui, ó. Aqui em vermelho eu tenho a minha resposta, né? E em azul eu tenho a minha força. Observe que quando a minha resposta está no positivo, a minha força está no negativo. Quando a minha resposta está no negativo, minha força está no positivo. Isso denota, então, nossa defasagem de 180 graus, né? Entre a força e a resposta, tá? Resposta particular. O caso 3, então, é quando a gente tem o R igual a 1, ou seja, nós temos a ressonância, né? Nós estamos em ressonância. Que quer dizer, então, que a frequência da força é igual à frequência natural, né? Então, é chamada denominada ressonância. A resposta para a ressonância é diferente dos outros dois. Então, eu tenho uma resposta em x e t que vai ser igual a x0, então, o meu deslocamento inicial, vezes o cosseno da frequência natural vezes o tempo, mais a minha velocidade inicial sobre a frequência natural, vezes o seno da frequência natural vezes o tempo, mais a deflexão estática, vezes a frequência natural, vezes o tempo, dividido por 2, vezes o seno da frequência natural, vezes o tempo, certo? Então, nós temos essa nossa resposta para nosso caso 3 com o sistema em ressonância, tá? Ressonância quer dizer, então, que conforme passar o tempo, essa amplitude da resposta vai aumentando até tender ao infinito, certo? Para os outros dois casos, nós conseguimos, então, criar uma única equação, só alterando o meu sinal aqui. Para R menor que 1, é amplitude A vezes o cosseno de ômega n vezes o tempo menos φ, mais a deflexão estática, dividido por 1 menos a razão entre as frequências ao quadrado, vezes o cosseno de ômega t. Tá? E para o segundo caso, então, só muda o sinal negativo aqui, ok? O A vai ser x0 ao quadrado mais a velocidade inicial sobre a frequência natural ao quadrado. E o ângulo vai ser tangente na menos 1 da velocidade inicial sobre x0 vezes ômega n. Tá? Se a gente pegar um exemplo, então, pegar um exemplo de um sistema massa-mola que tem a constante K igual a 4.000 Nm por metro, a massa 10 kg, sujeito a uma força harmônica F de T de 400 vezes o cosseno, 400 N vezes o cosseno de 10T. Tá? Determine e construa um gráfico da resposta total do sistema sobre as condições iniciais. Então, x0 igual a 0,1 metros e v0, a velocidade inicial, igual a 10 metros por segundo. O que a gente precisa para poder começar a resolver esse caso? A frequência, retirar os dados. Frequência, 10, F0, 400, K, 4.000, massa, 10 kg. Beleza. E a gente precisa calcular inicialmente. Então, eu preciso calcular minha frequência natural. Então, K sobre M, a raiz quadrada de K sobre M, 20 radianos por segundo. Também calculei aqui a deflexão estática, sendo 400 sobre 4.000. Então, minha deflexão estática é de 0,1 metros. Tá? Minha x e t, então, eu vou utilizar essa equação para poder resolver, certo? Por que eu estou utilizando essa equação? E estou utilizando porque essa equação
geral, e também porque a minha frequência natural ela é maior que a minha frequência da forçante. Então, W sobre Wm, 10 por 20, eu tenho 0,5. Então, vou utilizar essa equação. Tá? Substituindo os valores, a gente tem, então, que x de t é igual a menos 0,033 cosseno de 20t mais 0,100 de 20t mais 0,113 cosseno de 10t. Tá? Eu mostrei no Moodle, então, para vocês, um arquivo que gera os gráficos só a gente colocando os valores solicitados pelo problema. Tá? Se a frequência forçante, então, for próxima, mas não exatamente igual à frequência natural do sistema, pode ocorrer um fenômeno chamado batimento. Tá? No batimento, a gente tem que o período dele vai ser 2π sobre a frequência natural menos a frequência forçante, e a frequência de batimento vai ser igual à frequência natural menos a frequência forçante. Tá? Ok? Nossa referência foi o Hall, né, em vibrações mecânicas, quarta edição. Muito obrigado.